2029, com finalidade de reduzir o interstício entre as progressões por antiguidade e merecimento para 547 dias, conforme minuta e justificativa constante na peça 711.7.226. A matéria foi inicialmente analisada pela direção administrativa, que encaminhou a proposta à direção-geral após avaliação técnica de impacto orçamentário e financeiro. A direção-geral, por sua vez, confirmou a viabilidade da medida, destacando a compatibilidade com o plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, bem como as ressalvas do novo plano de recuperação fiscal, homologado em agosto de 2025. Esse é o relatório. Passo ao voto. Considerando a adequação técnica, administrativa e orçamentária da proposta, de sua conformidade com o regime de recuperação fiscal e as normas de responsabilidade fiscal, voto pela aprovação do anteprojeto de lei que altera o artigo 23 da Lei Estadual 13.268/2009, reduzindo o interstício entre as progressões funcionais para 547 dias, conforme minuta e justificativa constante na peça 711.7.226, autorizando o encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É como voto, presidente. Está em discussão a matéria. Em votação. Como voto, conselheiro César Mel. Eu quero, antes de proferir meu voto, destacar a importância da presente matéria para a instituição, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Traduz uma preocupação desta casa com a valorização dos seus quadros funcionais, sejam eles das áreas administrativa, técnica, operacional. Eu me lembro que há quase 30 anos atrás, conselheiro Renato Azeredo, a nossa Astec promoveu um concurso de monografias cujo tema era a importância dos servidores do Tribunal de Contas para o controle externo. E aqui, pecando talvez pela falta de modéstia, eu devo dizer que eu ganhei esse concurso de monografia, e uma das frases que eu escrevi lá: não há controle externo sem agentes do controle externo. Agentes lato sensu, quadros, e mesmo no contexto do advento voraz da inteligência artificial, ainda mais nós precisamos valorizar a inteligência humana e a supervisão da inteligência humana em relação à inteligência artificial. Ótimo. Evidentemente que há outras oportunidades de melhoria, de aprimoramento do nosso plano de carreira, sempre está colocada essa possibilidade e não poderia ser diferente, mas foi o que se alcançou neste momento. Eu voto a favor, concordo, acompanho integralmente o eminente relator e aproveito a oportunidade para saudar as colegas e os colegas do controle externo que estão aqui presentes, e dizendo que essa também é uma expressão do reconhecimento da importância do seu trabalho. Muito obrigado. Muito bem. Conselheiro Alexandre Postal. Senhor presidente, me somando às palavras do conselheiro Miola, fora a distinção de ter ganho a redação, as palavras são ditas com aquilo que penso também. Por isso, eu acompanho o voto do eminente relator. Renato Azeredo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas referências ao presente projeto, não sem antes cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa. E já quando eu estava na corregedoria ainda, eu realizei algumas visitas às regionais e era trazido pelos servidores essa questão do interstício, especialmente em relação aos servidores novos do tribunal. E é toda evidência que nós temos, como todos os órgãos de Estado, ingressos e saídas de servidores, mas se observava que neste tribunal, até em razão da necessidade desse ajuste no plano de carreira, havia um percentual que se elevava e que, de uma certa forma, estava criando um certo prejuízo à carreira do tribunal, na medida em que se preparavam os servidores e eles acabavam se dirigindo a outros órgãos. Então, com este projeto de lei, acredito que
na condução da presidente de Vossa Excelência. Acredito que agora, de uma forma, digamos assim, positiva, essas questões acabam se diminuindo e se propicia, então, uma melhor condição àqueles que ingressam nesse tribunal. Então, dizendo isso, senhor presidente, eu informo que acompanho integralmente o presente projeto e até por curiosidade, com a viagem de Vossa Excelência e do eminente conselheiro Iradir Petroski, quem permitiu a inclusão nesta pauta foi este conselheiro no exercício da segunda vice-presidência. Então, já havia examinado naquela ocasião todas as questões e agora, então, podemos aqui votar. E espero, sinceramente, que a Assembleia Legislativa, que agora vai ter a etapa seguinte, possa levar em consideração e aprovar de uma forma muito séria. Muito bem. Conselheiro Edson Brum. Senhor presidente, vou fazer só um registro. Contrariando a Rádio Corredor, eu registro meu voto favorável. Voto favorável. Conselheira Ana Moraes. Senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro relator e registro que os recursos humanos são imprescindíveis para prestar um serviço público aos cidadãos e essenciais, porque sem as pessoas não existe serviço, não existe órgão público e somos nós, servidores públicos, que fazemos isso acontecer. Então, parabenizo Vossa Excelência, presidente e todos os conselheiros pela aprovação desse projeto. Muito bem. Então, está aprovado por unanimidade o voto do relator. Prossiga. Último processo da minha pauta de hoje, processo 3.561/25/22. Trata-se de anteprojeto de lei que propõe alterações no artigo 17 e anexo 1º e 5º da Lei Estadual 13.268/2019, com a criação dos artigos 17A e 17B, e modificação do anexo 3º da Lei Estadual 13.777/2011, que dispõe sobre o quadro de pessoal efetivo, cargos em comissão e funções gratificadas de tribunais de contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme minuta e justificativa constante na peça 711.778. A proposta tem por finalidade adequar a estrutura organizacional do tribunal, promovendo a criação e extinção de cargos e funções, bem como ajuste na nomenclatura e atribuição de determinadas funções gratificadas, em alinhamento às demandas atuais e às diretrizes do planejamento estratégico institucional. O processo foi instituído pela Direção Administrativa, que elaborou a informação 63/2025, detalhando as alterações estruturais e a motivação técnica das modificações. Após a análise, o expediente foi encaminhado à Direção-Geral, que confirmou a adequação orçamentária e financeira da proposta, destacando sua compatibilidade com o Plano Plurianual 2024 a 2027, a Lei de Diretriz Orçamentária para 2026, o Projeto de Lei Orçamentária para 2026, bem como ressalvas ao novo Plano de Recuperação Fiscal. Seu relatório passou ao voto. Considerando a adequação técnica, administrativa e orçamentária da proposição, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a recuperação e o regime de recuperação fiscal, voto pela aprovação do anteprojeto de lei que altera e cria dispositivo na Lei Estadual 13.268/2009 e no anexo 3º da Lei Estadual 13.777 de 2011, conforme minuta justificativa constante na peça 711.778, autorizando o encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É como estou votando, presidente. Está em discussão a matéria, em votação, como voto, conselheiro César Miola. Eu voto, senhor presidente, acompanhando o eminente relator, também no presente caso, fazendo o registro de que nós sabemos existirem outras demandas em relação a situações pontuais no âmbito da instituição, todas elas voltadas ao aprimoramento, à estruturação das unidades do Tribunal de Contas e do próprio órgão ministerial, e elas estão sendo objeto de análise e de discussão, e assim também
conversamos recentemente, então é importante que se mantenha esse processo de continuada avaliação das necessidades existentes, porque tudo isso leva ao aprimoramento, ao fortalecimento da atuação das nossas unidades. Eu acompanho integralmente o voto prolatado. Muito bem. Conselheiro Alexandre Postal. Sim, presidente, acompanho o conselheiro Iradir Pietroski e me somo também ao conselheiro Miola, que temos que discutir aqueles setores que não foram atendidos no dia de hoje. Conselheiro Renato Azeredo. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Edson Brum. Acompanho o relator. Conselheira Ana Moraes. Eu acompanho o relator, senhor presidente, e aqui saliento especialmente o trabalho da nossa conselheira Daniela Zago, coordenadora da auditoria nesse ano de 2024, que, juntamente com sua equipe, envidou os esforços necessários para contemplar uma parte das nossas demandas da auditoria junto à administração. Essas demandas, elas são históricas no âmbito da auditoria e já faz anos que nós vamos pleiteando uma melhor estruturação para o nosso corpo funcional. É claro que serão necessários outros avanços, mas esse já é um grande princípio de valorização desse corpo funcional, desses seres humanos que trabalham junto com a gente. Então, eu acompanho o voto do relator. Acompanho o voto. Então, está aprovado por unanimidade esse projeto de lei que cria dispositivos na lei estadual que extingue cargos e criação de cargos, compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e recuperação fiscal. Em discussão e votação da ata da presente sessão,